Exposição virtual Dona Dedé Onofre. As memórias dos egressos da Escola Santo Antônio. Material complementar apresentado à banca de defesa do programa de pós-graduação no mestrado profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas da UFRB, como requisito para obtenção do grau de mestre na área de concentração em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas. Mestranda Márcia Chilape. Orientadora, professora doutora Soliane Silveira Lima. Co-orientador, professor doutor Sérgio Armando Diniz Guerra Filho. A exposição Dona Dedé Onofre, As Memórias dos Egressos da Escola Santo Antônio, surge da iniciativa de sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da preservação e valorização da história local através da história da educação. Este trabalho é parte da pesquisa sobre Dona Dedé Onofre, professora leiga que esteve à frente da educação primária de 1920 até 1980. Material didático este que irá dialogar na disciplina de História sobre o valor do ensino primário no contexto da história local. Foram utilizados fragmentos das entrevistas realizadas com ex-alunos sobre suas memórias, com a relação à professora. Apresentamos também fotografias antigas da educadora, de objetos que foram utilizados por Dona Dedé Onofre, provas e livros didáticos dos ex-alunos. Desenhos foram elaborados por artistas locais que trabalharam também com trechos das entrevistas para melhor representar o tempo narrado. Material embasado na Lei 93/94 de 96, que estabelece a obrigatoriedade do ensino relativo à história local na disciplina de História do Brasil. Márcia Chilape. Professora leiga Adelita Onofre da Silva, Dona Dedé. As mulheres na história sempre foram relegadas ao papel de esposas, mães e donas de casa. Porém, Dona Dedé Onofre, personalidade marcante no cenário educacional, tornou-se professora sem ser formada. Observamos a seguir a narrativa de Pedro Lapa Aragão, em entrevista concedida no dia 22 de novembro de 2016 em Cachoeira, Bahia. Para a gente ter uma ideia, assim, apesar de todas as mulheres serem professoras, ela mesma, Dedé, que era uma professora brilhante, ela não era formada, ela não tinha curso pedagógico. Memórias, o abraço. A gente chegava, era aquele abraço maravilhoso. Na saída também. Até hoje, escrevo daquela mesma maneira que ela colocava naquele quadro. Bonita, bordada, educada. Ela foi uma pessoa tão marcante que até hoje me emociono. Narrativa do professor Estelino José Reis, entrevista concedida em 27 de novembro de 2016 em Salvador. Dona Dedé Onofre. São pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica, nem ginasial elas eram, mas que eram de uma capacidade fora do comum. O barato de Dona Dedé é que ela era campeã de alunos aprovados na admissão do Colégio Estadual da Cachoeira. Narrativa do professor Luiz Cláudio do Nascimento, entrevista concedida em 15 de maio de 2017 em Cachoeira, Bahia. A sirene da escola. Sino utilizado por Dona Dedé durante seus 60 anos de docência para chamar a atenção de seus estudantes para o lanche, intervalos, entrada e saída das aulas. A Escola Santo Antônio. Dona Dedé Onofre fundou, entre as décadas de 1920 e 1930, a Escola Santo Antônio, que ficou em atividade até a década de 1980. O local da escola era o mesmo da sua residência. Parte do imóvel era destinada às atividades familiares e no andar superior ficavam as salas de aula, seu quarto e o oratório a seu santo de devoção, que era o patrono da escola, nos contou Dom Roque Cardoso em entrevista concedida no dia 7 de dezembro de 2016 em Cachoeira. A professora Dedé Onofre, segundo ela me disse um dia, a escola foi fundada em 1928. Entendeu? Ela ainda jovem, tinha um conceito muito grande, haja visto que as figuras mais representativas de Cachoeira da sua época passavam por sua escola. Desenho
arquitetônico da estrutura da Escola Santo Antônio. Desenho da fachada do prédio onde funcionou a Escola Santo Antônio. Projeto da arquiteta e artista visual Isabela Seifert. A Escola Santo Antônio. Quando subíamos a escada, dobrávamos à esquerda. Lá no fundo, repito, tinha uma sala onde dava as aulas e tinha um apêndice, e essa sala mais no fundo, ainda pelo menos uma área, mais ou menos uns 3 metros pelo comprimento. Em toda a casa dá uns 6 a 7 metros, uns 20 metros quadrados desse apêndice, onde ela colocava uma área assim para se fazer exercício, para se fazer um estudo dirigido e um estudo de apoio. Era assim a escola. Narrativa do engenheiro José Aloísio Souza de Santana. Entrevista concedida no dia 26 de maio de 2017. Planta baixa da escola. Frente imóvel onde funcionou a escola. Antes em ruínas e depois da reforma. Uma foto pertence ao acervo do IFAM e a outra foto é de Márcia Chilap. Vista lateral do imóvel onde funcionou a escola. Primeira foto, acervo do IFAM. Segunda foto, Márcia Chilap. Imagens antigas da Escola Santo Antônio. Achei uma das fotos da escola da minha tia. Uma foto que foi feita em frente da matriz. Então, estão meus 2 tios, pequenininhos. Minha mãe, pequenininha também. Tia Dulce, todo mundo pequenininho. Narrativa de Pedro Lá Paragão. Entrevista concedida em 22 de novembro de 2016. Cachoeira, Bahia, foto de 1938. Fotografia do verso da foto anterior. Consta a dedicatória e a data escrita por Dona Dedé Onofre em 1938, que diz: uma recordação dos meus alunos da turma de 1938. Adelita Onofre, Colégio Santo Antônio, 21 de novembro. Depoimentos de integrantes do grupo de uma rede social onde Dona Marta Onofre divulgou seu acervo particular e fotográfico de 1950, com Dona Dedé Onofre ao centro e estudantes em frente da Igreja da Matriz em Cachoeira, Bahia. Professora Dedé faz parte da história de Cachoeira, orgulho da nossa heróica. Dona Dedé era austera, era de uma dedicação incrível à educação. Todos lhe tinham admiração e respeito. Justamente, e é para se admirar mesmo e orgulhar-se dela. Pessoa ímpar, doou seus ensinamentos aos seus alunos, que até hoje guarda o seu nome com todo respeito e admiração. Admirável para a época, realmente se sobressaiu nas atitudes e ensinamentos. Fora isso, as famílias dos alunos viam-na como uma continuação da educação ministrada em sala de aula. Obrigada, amiga. Quando o amor é colocado na frente de tudo, gera tudo isso. E a professora Dedé tinha verdadeiro amor às suas crianças, zelando e ensinando. Tudo isso tem nome: amor. Fotografia do acervo Marta Onofre, turma de 1950. Atividades culturais na Escola Santo Antônio. As festas da Escola Santo Antônio ficaram marcadas em seus alunos e alunas. Veja o que diz um dos ex-alunos. Era uma competição maravilhosa. A noite de Santo Antônio, porque cada série queria fazer a noite mais bonita. A noite do 1º ano, do 2º ano, do 3º, do 4º e 5º ano. Cada um tinha sua decoração mais bonita. Era gente entusiasmada. Muita gente vinha ver. Era muito bonito. Dona Dedé era muito dinâmica. Narrativa da professora Benedita Nascimento Oliveira. Entrevista concedida em 27 de novembro de 2016 em Salvador.
aluna da Escola Santo Antônio, em dia de festa no mês de setembro, rainha da primavera. Ao centro, Dona Marta Onofre e duas amigas. Atividades culturais externas. Sim, cantávamos o hino, marchávamos o desfile cívico. Me lembro do 25 de junho, que era um evento com todas as escolas na rua. Todo mundo impecável. Narrativa de Pedro Lapa Aragão, 22 de novembro de 2016, Cachoeira, Bahia. A foto mostra Dona Dedé Onofre apoiada em um guarda-chuva com seus alunos em traje de gala no dia da primavera. Local da foto, Praça Doutor Milton, 1940. Autor desconhecido. Desfile cívico, onde também participava a escola. Desfiles? Participava sim, do 25 de junho, fanfarra e as procissões de Corpus Christi, Nossa Senhora do Rosário, todo mundo fardado. Narrativa de Maria Marta Onofre, entrevista concedida em 27 de novembro de 2016. As escolas tinham farda de gala, muito bem arrumadas. Narrativa de Dom Roque Cardoso, entrevista concedida em 7 de dezembro de 2016. Fotografia de 1937. Evento externo da Escola Santo Antônio. Dona Dedé Onofre nas comemorações do 25 de junho, com a jovem estudante portando o estandarte da bandeira do Brasil. E os gêmeos, seus sobrinhos, de mãos dadas com ela. Acervo Dona Marta Onofre. Material didático. Tem outra coisa também. Eu me lembrei que no final do ano, todo fechamento de ano, Dona Dedé preparava as capas, onde tinha dentro as provas, os resultados. E essas capas eram bordadas por ela mesma. Ela bordava as capas. Eram capas de cartolina, onde colocava-se figuras rodeadas de purpurina dourada. Ela gostava muito de purpurina dourada e essas capas eram lindas, feitas por ela, onde ela, de mão, fazia um escrito que tivesse que ser umas letras bem bonitas, de umas letras modelares. Era um tipo de modelo que ela tinha. Ela se esmerou num tipo de modelo. Tinha uns puxados assim, Escola Santo Antônio, e sempre bordada. Então isso era muito bonito. Narrativa do engenheiro José Aloysio de Souza Santana, em entrevista concedida em 26 de maio de 2017. A capa bordada e prova escrita. Material didático. Eram os melhores que existiam na época. Não me esqueço nem o nome do autor. Olga Pereira Mitz. Livro de gramática e aritmética também de Olga Pereira Mitz, editora do Brasil. Narrativa do professor Estelino José Reis, entrevista concedida em 27 de novembro de 2016, em Salvador. Estes foram os livros citados nas entrevistas. Material didático. Geografia e História. Geografia nos acompanha desde a hora que acordamos até a hora de dormir, durante as 24 horas. Você está olhando a natureza. E História, porque são fatos. História com H. Eu fico empolgada. Estudei um livrozinho que tinha História e Geografia de Gaspar de Freitas. Narrativa de Benedita Nascimento Oliveira. Mulheres do Tempo. Maria Quitéria, 1792 a 1853. Ana Nery, 1814 a 1880. Sabemos da força de Maria Quitéria e de Ana Nery. Elas deixaram suas marcas na história de Cachoeira e do Brasil. Lutaram nas guerras em prol da independência por um país melhor. Não podemos esquecer das mulheres ocultas na história local. Também cachoeiranas que lutaram sem armas e sem guerra. Olga Metzen e Dedé Onofre foram mulheres que enfrentaram a opressão feminina, não se deixaram inferiorizar sob o domínio do patriarcado machista, intensamente presente, sobretudo no início do século XX. Dedé Onofre, 1905 a 1980. Olga Metzen, 1914 a 2004.
Olga Metzger escreveu os livros didáticos já mencionados neste trabalho. Dedé Onofre inaugurou a Escola Santo Antônio. Duas mulheres educadoras que defenderam suas ideologias diante de uma sociedade que exigia que a mulher fosse obediente e do lar. Agregar importância ao cenário local, na educação e na força das mulheres baianas. Conclusão. Através destas entrevistas, conseguimos destacar a importância da memória histórica contida nas narrativas sobre a experiência vivida dos entrevistados com relação à Dona Dedé Onofre e à Escola Santo Antônio. Fica evidenciado que as memórias dos ex-alunos de Dona Dedé Onofre com relação à educadora e à Escola Santo Antônio são significativas, sobretudo no processo de aprendizagem. Vejamos o que nos narrou o engenheiro José Aloísio de Souza Santana em entrevista concedida no dia 26 de maio de 2017, Cachoeira, Bahia. Dona Dedé foi um arauto da educação aqui em Cachoeira. Ela tem espalhado por aqui, pela Bahia, pelo Brasil, quiçá pelo mundo, pessoas que já deram e continuam dando contribuição ao mundo. Os entrevistados. Professor Pedro Lapa Aragão. Entrevista 22 de novembro de 2016, Cachoeira, Bahia. Cursou o magistério e atualmente mora na França e trabalha no comércio de pedras preciosas. Professor Dom Roque Cardoso Nonato. Entrevista 7 de dezembro de 2016, em Cachoeira, Bahia. Na data da entrevista, continuava na direção do Educandário Paroquial A Jesus por Maria, escola fundada por ele na cidade de Cachoeira, Bahia. Professora Maria Marta Onofre, entrevista 27 de novembro de 2016, Salvador, Bahia. Na data da entrevista, informou que se formou no magistério e aposentou como contadora. Engenheiro José Aloísio Souza de Santana. Entrevista 26 de maio de 2017. Na data da entrevista, já estava aposentado como engenheiro elétrico. Professor Dr. Luiz Cláudio Dias do Nascimento, Cacau Nascimento. Entrevista 15 de maio de 2017, em Cachoeira, Bahia. Na data da entrevista, estava na ativa como professor no Colégio Estadual da Cachoeira e na Escola Rômulo Galvão. Professor Estelino José Reis. Entrevista 27 de novembro de 2016, Salvador, Bahia. Na ocasião da entrevista, informou que se formou em matemática, mas se aposentou como policial rodoviário, sem nunca ter abandonado a docência. Professora Benedita Nascimento Oliveira. Entrevista 27 de novembro de 2016, em Salvador, Bahia. Na ocasião da entrevista, já aposentado como professora de Geografia. Professor Estelino e professora Benedita estão casados há muitos anos e o casal se conheceu na Escola Santo Antônio enquanto estudantes. Ficha técnica. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mestrado profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas, Antônio Liberac. Professora orientadora, Soliane Silveira Lima. Co-orientador, Sérgio Armando Diniz Guerra Filho. Pesquisa, planejamento, concepção, projeto curatorial e projeto tipográfico, Márcia Chilap. Fotografia, Márcia Chilap. Produção, Richard Russo. Narração, Rosário Suzarte. Reprodução da fotografia, Dona Dedé Onofre, com cerca de 30 anos de idade, retratada pelo artista plástico Pirulito 2020. Agradecimentos: Marta Onofre, Cacau Nascimento, Dom Roque, Richard Russo, Pedro Aragão, Pingote, Professor Carneirinho, Gabriel Russo, Erivaldo Brito, Heraldo Júnior, Pirulito, Douglas Júnior, Dona Mel, minha mãe, Marilda, Rosário Suzarte, Irlana Menas, GPEG, Antônia Pereira, Rita Dias, Wellito Figueiredo, Lilito, Estelino Reis, Wilson Badaró, Benedita Oliveira, Everaldo Suzarte, Cristiane Oliveira, Antônio Moraes, Percival Magalhães, Romário Gomes, Aloísio Santana, Arquivo Público de Cachoeira e todos aqueles que direto ou indiretamente contribuíram para o resultado dessa pesquisa. Agradeço mais uma vez Dona Dedé Onofre por sua vida dedicada à educação das crianças. Márcia Chilap.